Olá, sejam bem-vindos ao Pode Se Ligar, o podcast do Grupo Alloy Meet. Eu sou a Amanda, trabalho como assistente de RH aqui no Grupo Alloy Meet e hoje estou aqui com a Cris e com a Kemi. Meninas, se apresentem, por favor, para quem ainda não assistiu a gente. Oi, eu sou a Cris, eu sou head de RH aqui do Grupo Alloy Meet. Oi, eu sou a Kemi, assistente de RH aqui no Grupo Alloy Meet. Bom, antes de começar, vou pedir para você seguir a gente nas redes sociais. Aqui na telinha tá aparecendo o QR Code, então acompanha a gente. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é bem delicado e super importante, né? Que é o gerenciamento das emoções. Para começar, Kemi, eu gostaria de começar com você. O que é a gestão das emoções? E eu gostaria que você explicasse um pouquinho a diferença entre emoção e sentimento. Beleza. Então, gerenciamento das emoções, né? A capacidade da pessoa identificar e analisar o que ela está sentindo naquele momento, né? Então, a Cris, ela me deu um beliscão. Eu vou ficar com raiva da Cris por causa disso. Mas, para eu saber o que é raiva, eu preciso parar e pensar. O que eu tô sentindo nesse momento, né? Então, a emoção, ela é algo do momento, né? Ela é reação a um estímulo, né? E o sentimento, né? Ele é algo construtivo, é com o tempo, né? Então, por exemplo, de emoções, nós temos a raiva, nós temos a alegria, nós temos o pânico, temos a surpresa. De sentimento, nós temos algo mais duradouro, que é a felicidade, que é o amor, que é o ódio, inveja. Então, sentimento, ele é algo construtivo e duradouro. Por isso que é muito difícil para as pessoas, por exemplo, perdoar, porque o perdão está ligado à mágoa, e a mágoa, ela é um sentimento muito forte, né? Então, a gestão das emoções, ela é importante porque a pessoa tem que saber de uma forma inteligente como ela vai gerir essas emoções para tomada de decisões na vida dela. Nossa, muito maravilhoso você diferenciar isso, porque realmente as pessoas confundem, né? Sim. Acaba pensando que tudo é uma emoção e que vai passar e não. Sim. Muito bom você, como psicóloga, trazer mais essa parte bem de fácil entendimento mesmo para todos, Acho né? que até é bom explicar, né, para quem está nos assistindo, a Kemi é psicóloga, né, de formação, né, e além de ela atuar aqui no Grupo Alloy Meet, ela também faz atendimentos, né, depois do expediente dela, então ela tem uma jornada dupla aí, né, de trabalho, né, Kemi? Sim. É algo que eu, né, tento alinhar, né, ajustar em minha rotina, trabalhando aqui no Grupo Alloy Meet, quanto fazendo os meus atendimentos particulares, porque é a minha formação, né? Eu amo o que eu faço, mas aqui também no Grupo Alloy Meet eu consigo fazer também este papel. O quanto é importante, né, ter uma psicóloga Demais. dentro do time, né, hoje de gestão de pessoas, né, ajudando também os colaboradores, né, nem que seja dar um ombro amigo, né, que é brincadeira, a Kemi vai lá e fala assim, você quer um abraço, né? Sim, então, A pessoa Consegue fica- ter essa percepção. a pessoa fica meio assustada, fala, nossa, por que ela tá me pedindo um abraço? Pergunta se eu quero um abraço, mas é importante, né, pro pessoal que tá assistindo, né, saber, né, a formação mesmo da Kemi, né? Sim. E falando em formação, ela é nossa psicóloga, mas você também é formada, né, em psicologia organizacional. E eu queria saber de você, né, por que você decidiu fazer essa formação, né, essa especialização? A psicologia organizacional, ela faz o gerenciamento, né, dessa parte emocional mesmo dos colaboradores, né, psicológica, dentro do ambiente, né, organizacional, dentro do ambiente corporativo, né. Eu decidi, né, me especializar, né, na parte de comportamento humano, não somente com psicologia organizacional, com outras demais formações que eu também tenho, porque a maioria dos desligamentos que eu fiz, né, ao longo da minha carreira, ao longo da minha trajetória, não estava relacionado à parte técnica, né, de conhecimento da pessoa, né? Então, desde o nosso primeiro podcast, a gente fala sobre isso, né? Do quanto é importante o comportamental. Então, eu decidi me especializar nessa área para poder entender mesmo, né? E dar suporte também, né, para alta liderança, dar suporte para a liderança no dia a dia também, né? De aprender a controlar essa questão das emoções dos colaboradores, né, do comportamento organizacional mesmo, porque a maioria das
as pessoas são desligadas por conta de comportamento e não por conta de conhecimento técnico, né? Conhecimento técnico a gente consegue pegar na mão, ensinar, instruir, Sim, capacitar. sim. A parte comportamental, ela é um pouco mais difícil, é um pouco mais complexa, que envolve sentimento, que ele é de longa duração, né? Então, depende também da pessoa ter esse autorreconhecimento desse sentimento que está acontecendo com ela e ela também querer sair daquela zona de conforto, né? Então, para poder realmente trazer uma mudança, né? Então, foi mais pensando nisso, né? De entender o porquê que isso estava acontecendo tanto e acontece isso muito, né? Infelizmente. E eu acho isso maravilhoso, assim, esse toque, essa preocupação sua de pensar no comportamento, de querer entender o que está acontecendo, porque infelizmente muitos profissionais hoje em dia, por mais mega capacitados que eles sejam, super inteligentes, mas eles não focam no comportamento, né? E como você falou, pesa muito. É autoconhecimento, né, Amanda? Sim. Então, as pessoas, elas precisam buscar autoconhecimento, né? O quanto eu me conheço, porque o quanto eu me conheço é o quanto eu vou refletir no meu ambiente, não só de trabalho, mas em família também, né? Então, quantos relacionamentos são destruídos por conta de comportamento? Então, muitas das vezes, né, eu tenho a mania de, por exemplo, se tem alguma coisa que vai sair, por exemplo, daquilo que eu espero, eu sempre falo, deixa eu digerir aquela situação, né? Vocês presenciam isso muito comigo, né? Sim. Deixa eu digerir, eu não tô preparada ainda. Porque eu sei que se eu for reagir naquele momento, eu vou usar a emoção. E não sentimento. Então, esse autoconhecimento é super importante, né? E esse acompanhamento que a gente tem feito aqui com os colaboradores aqui do Grupo Alimite, que é os testes de profiler, né? Que a gente tá fazendo com os colaboradores, né? Esse mês agora a gente entra com uma apresentação para eles, dar um feedback desse teste de profiler, é para estimular esse autoconhecimento deles, né? Para que eles consigam aprender ao longo do tempo, não é mágica também, né? A gente não vai apertar um botão e isso vai acontecer, mas para eles aprenderem a começar a digerir, a começar a gerenciar suas emoções e sentimentos, né, Kemi? Sim, e o autoconhecimento você sabe até onde você pode ir, você define os seus limites para si próprio e para o outro, né? Então, o profiler, né, ele vai me dar o perfil comportamental dos colaboradores, dos candidatos, e também tem outros testes, né, Cris, que é os sabotadores, né? Sim. Ele define, nossa, o que tá me atrapalhando? O que eu preciso melhorar? O que eu já tô boa, né? E o que eu realmente, né, eu estou limitada. Então, Sim. assim, é o gerenciamento de limites, é o gerenciamento também de... Poxa, vou sair da minha zona de conforto. Se eu, não sei, não tenho uma capacidade tão analítica, como é que eu posso me desenvolver para isso, né? Se eu tenho uma capacidade mais de comunicação, como é que eu posso, sei lá, ajudar outra pessoa a ter também, né, essa capacidade de comunicação? Então, é conhecimento. Maravilhoso. Sei que vocês já pincelaram bastante coisas aqui, mas eu vou perguntar de uma forma mais objetiva para ficar um pouquinho mais claro para o pessoal entender, tá? O que influencia no trabalho uma pessoa não saber gerir as suas emoções? Então, a pessoa que ela não consegue gerir as emoções, ela vai começar a ter sintomas, né, de ansiedade. Ela vai ser uma pessoa que vai ter uma irritabilidade maior. Sim. Ela vai começar a ficar mais cansada. Ela vai começar a ter limitações de relacionamento, né? Então, uma pessoa que, poxa, era super comunicativa, que, nossa, vou abraçar esse projeto, vamos lá, time, vai ser uma pessoa que vai começar a ficar introspectiva, é uma pessoa que vai ficar realmente desestabilizada emocionalmente. E todos esses sintomas, né, ele tá relacionado, né, à síndrome do burnout, né? Então, é muito importante que a pessoa, ela consiga gerenciar as suas emoções, porque vai atrapalhar na questão da vida pessoal e do trabalho, né? É algo que realmente precisa ficar atento, precisa realmente ter esse controle, como eu disse, é uma forma inteligente, né, de você saber gerenciar as suas emoções. Não é fácil, mas para tudo, né, a gente consegue ter uma solução. Então, né, entra outras pessoas, né, para ajudar
essa pessoa que está passando por algum problema, né, gerir, né, essas emoções, como que ela tem que fazer, é uma pessoa, né, que precisa realmente de um cuidado. Não é fácil, mas é extremamente necessário, né? Sim. Para que ela saia daquele sofrimento todo, né? Porque tudo que você disse aí gera um sofrimento e é em cadeia. Não é só para a pessoa. Por trás daquela pessoa tem uma família, que seja uma Exato. esposa, filhos, ou pai, ou mãe, irmão. Então, é Ou extremamente até necessário. dentro da empresa Também. mesmo, né? Então, os colegas de trabalho. Então, por Sentem. exemplo, hoje nós somos em 4 pessoas dentro do nosso departamento, né? Então, quando tem um, por exemplo, que tá mais ou menos, né? E não tá sabendo gerenciar, é que a gente já tem uma boa sinergia e tudo mais, e acaba sendo uma equipe mais enxuta. Então, um acaba dando suporte pro outro. Então, mas o outro que está do lado acaba sofrendo quando a pessoa não sabe gerenciar. Então, você imagina, você conviver com uma pessoa que não sabe gerenciar a emoção e ela tá o tempo todo explosiva. Aí você fica, uma bomba relógio. A qualquer momento, essa pessoa vai explodir Não vou ali falar do nem seu bom lado. dia, porque vai dar ruim. Exato, exatamente. Então, até as pessoas que trabalham juntos sofrem, né? Porque a gente fica mais tempo aqui do que em casa. Então, é mais fácil quem tá dentro do ambiente de trabalho sofrer do que quem tá dentro de casa, né? Porque dentro de casa, muitas vezes, essa pessoa que não sabe gerenciar a emoção, ela já chega mais calada, não quer falar, não quer conversar, quer se trancar no quarto. Se for casada, já desconta um pouquinho já no marido ou na esposa, né? E já fala, não fala comigo, entendeu? Mas é mais difícil a gente conseguir ajudar essa pessoa na vida pessoal dela, né? Então, é mais Isso. fácil a gente tentar ajudar na vida profissional dela, que vai refletir na pessoal, né? Sim, Até reflete, porque não tem esse jeito. comportamento, né, vai influenciar, né, nas minhas relações. Então, ai, nossa, vai influenciar em casa, vai influenciar no meu trabalho. Se eu tô triste, a tendência é que o departamento, né, os Sim. colegas tendem a ficar também tristes, né? Então, torna pessoas, né, pessimistas, o negativo mesmo, né? Então, é importante realmente a pessoa saber gerir as emoções. Eu tenho sempre, quando eu vou dar algum treinamento, eu vou fazer alguma coisa, né? Então, eu sempre mostro um copo para uma pessoa, né? A Amanda já presenciou isso muito comigo. Eu sempre falo, esse copo tá meio cheio ou tá meio vazio? Ele depende do ponto de vista. Se eu tiver num momento que eu sei gerir minhas emoções, se tá tudo bem, que tá tudo ok, eu vou sempre enxergar esse copo meio cheio. Se é uma pessoa que tem aquele pensamento já negativo, ela vai falar, tá meio vazio. Mas, na verdade, ele tá na metade. É só o ponto de vista Exato. diferente, né? Então, é a gente trabalhar com os colaboradores, que vai refletir na vida dele pessoal, é esse ponto de vista. Então, assim, tá meio cheio, tá meio vazio. Pra mim, tá sempre meio cheio. Exato. Porque sempre pode acrescentar algo mais, né? Exatamente. É o ideal olhar assim, né? Exato. Meninas, e no trabalho? Uma pessoa que não sabe gerir seu comportamento, quais são os impactos? Muito negativos, né? Então, isso que a gente acabou de falar, né? É uma pessoa que, muito provavelmente, ela é uma bomba relógio. Então, aquela pessoa que a gente tem que ficar medindo até as palavras que vai falar com ela, porque você não sabe se ela vai começar a chorar, se ela vai se trancar no banheiro, se ela vai ficar irritada com qualquer coisa que ela vai... Instável, exatamente. E isso não é uma responsabilidade somente do líder, né, de gerir. É principalmente da própria pessoa, né? Então, assim, se eu gerir a minha emoção, a Kemily gerir a emoção dela, você gerar a sua, o Gustavo gerar a emoção dele, o departamento todo tá bem ok. Então, assim, tem pessoas estáveis ali trabalhando. É óbvio que a gente não vai viver assim todos os dias, o tempo todo. Existem coisas que acontecem na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional que elas impactam diretamente, né, nesse nosso clima, nesse gerenciamento das nossas emoções. Mas quando a gente está bem centrado de ter esse autoconhecimento de, pera, se eu abrir a boca agora eu vou ser ríspido com fulano, se eu abrir a boca agora eu vou passar da medida e eu me resguardar naquele momento, já é uma baita evolução, né? Sim, já é um super conhecimento, um autoconhecimento, né? Exato, a pessoa se preservar naquele momento, ela já vai estar preservando o outro. Sim. Né? Então, falar num outro momento adequado, então isso é muito importante para um ambiente de trabalho. E quando a pessoa sabe fazer isso, ela sabe separar o pessoal do profissional. Então, da porta para dentro, eu tenho que ser de uma forma, eu tenho que entregar de uma forma e da porta para fora de outro. Ah, Cris, mas e se eu estiver passando por uma dificuldade mega complicada na minha família, da porta para dentro eu vou esquecer?
Você não vai esquecer. Você vai gerenciar esse sentimento e essa emoção que está acontecendo com você da porta para dentro, eu tenho as minhas entregas, eu tenho as minhas responsabilidades, eu tenho tudo que eu tenho para fazer aqui dentro, que se eu deixar lá fora, eu vou ser uma pessoa ruim na minha vida pessoal, uma pessoa ruim na minha vida profissional, e eu vou acabar não conseguindo entregar nem lá nem aqui. Então, assim, vou resolver? Não vou resolver. Na verdade, eu só vou transformar em mais um problema. Se só minha vida pessoal estiver ruim e eu trouxer esse ruim para minha vida profissional, eu tô com 2 problemas ao invés de um só. Então, é mais fácil você administrar um problema de cada vez. Vamos fazer fila? Fazer fila. Exato, colocar em ordem, né, Kemi? Com certeza. Vamos fazer fila. Acho que você também é assim no consultório, né, Kemi? Fala, quantos problemas temos, né? Tem que saber separar, né? Então, o maior desafio para nós psicólogos é saber separar o problema do outro, né? Então, meu paciente vem com uma queixa, às vezes queixas muito pesadas, né? E eu tenho que saber filtrar, não pegar para mim. Por quê? Porque é algo do outro, né? Eu tenho que ter a capacidade, né, de gerir minhas emoções de forma inteligente para que eu possa ser um suporte para o meu paciente, né? Ajudar ele a conseguir, né, a solução, né? Enfim, ajudar ele com aquela queixa, né, que ele está me trazendo, né? Ele está depositando em mim uma confiança. E se eu não souber como gerir, não souber separar as minhas questões pessoais com o que ele está me trazendo, não vou conseguir ter um atendimento. E eu tenho que ter um respeito com os meus limites e também a ética profissional de se chegar um paciente com uma queixa X e eu não conseguir, eu ter uma dificuldade com essa queixa, eu tenho que ser ética o suficiente para falar, não consigo, vou te encaminhar para um outro profissional. Então, assim, realmente você estabelecer os seus limites, é você saber separar, né? Eu não estou trabalhando na psicologia por causa de dinheiro, né? Eu estou trabalhando porque é algo que eu gosto de fazer, é o ajudar o próximo. Sim, mesmo, né? Propósito, né? Exatamente, esse é meu propósito. É o propósito, né? Eu, fora daqui do Grupo Alaimite, eu faço mentorias, né? Meu foco principal de mentorias é profissionais de RH. E nas mentorias que eu acompanho, a dificuldade da maioria das pessoas que eu tenho falado, né, que eu tenho acompanhado, é justamente ter pessoas na sua equipe onde não consegue gerenciar as emoções. E se eu tenho, por exemplo, um líder esponja, ele vai absorver aquelas emoções, né? Então, os líderes também precisam se preparar para lidar com pessoas de multigerações, pessoas com multiconhecimentos diferentes mesmo, sim, né? Então, trazer isso para ele, essa responsabilidade para ele, dele aprender a gerenciar o dele para que ele possa contribuir, né? Ao contrário da psicologia, né? Do que a Kemi faz, no caso da mentoria, eu devo dar exemplos de coisas que aconteceram no meu dia a dia, de coisas que aconteceram na minha vida, né? Então, eu sou exemplo vivo disso, né? Então, você trabalhou comigo, sim, no passado, Amanda, e eu tenho muita clareza de falar nisso, que no passado, eu não sabia gerenciar minhas emoções. Então, eu era considerada uma pessoa extremamente explosiva, extremamente grossa, extremamente difícil de relacionamento. E com o passar dos anos e com a maturidade também, a gente vai adquirindo com muito, muito preparo, fazendo terapia também para poder aprender. Então, ter uma pessoa, né, uma psicóloga para chamar de sua é super importante, né? Então, assim, é você ser maduro o suficiente de falar, pera, eu não estou conseguindo sozinha, eu preciso ter alguém para me escutar, me instruir, me orientar, para que eu consiga encontrar o caminho. E graças a Deus eu consegui ter essa virada de chave na minha vida. E isso fez total diferença na minha vida pessoal e na minha vida profissional, né? Então, é saber gerenciar. Então, por isso que eu falei no começo, né? Eu falei, hoje, se eu vejo que eu vou passar, eu já falo, me deixa digerir. Não quero falar agora. Eu preciso me retirar, eu preciso digerir. Ah, Cris, quanto tempo você vai digerir? Não sei. Às vezes é um dia, às vezes é uma semana. E ver essa mudança sua, assim, foi surreal. Foi incrível mesmo, que foi da água pro vinho. Não tem nada que comparar. Você sempre foi muito competente, muito inteligente. Só que a parte emocional, né, que realmente não era regulada, você não tinha o autoconhecimento,
fez toda a diferença, né? Você era minha gerente, você é minha gerente hoje e é surreal, é demais. E engraçado, as pessoas se chocam que você trabalhou comigo, ok, você consegue comparar, mas hoje, por exemplo, as pessoas se chocam do quanto eu consigo separar o meu lado pessoal do meu lado profissional. É absurdo. Então, assim, eu já estive dentro do ambiente de trabalho com o meu filho internado numa UTI, precisando de muitos cuidados e, ao mesmo tempo, eu falar, agora eu consigo, eu sou mãe, eu vou me preocupar só com o meu filho e agora não, eu sou colaboradora e eu vou fazer tal coisa. Então, assim, é gerenciando as emoções, é tendo o autoconhecimento, é conhecendo quais são os sentimentos que eu tenho, quais são os sentimentos que eu gero conforme as coisas. Então, por exemplo, se eu sei que algo, eu já reconheço hoje que eu sei que é algo que vai me tirar da minha zona de conforto, que vai me incomodar, que vai me irritar. Então, eu me preservo nesse ponto, sabe? Até que ponto eu consigo me preservar? Eu vou me preservar. Para eu não passar do limite, né? Então, se eu já sei o que faz eu passar do limite, o que eu faço? Eu vou lá e controlo, né? Então, é isso que eu tenho tentado fazer hoje, principalmente com a liderança do Grupo Limite, que é ensinar exatamente isso, essa viradinha de chave que Fica aconteceu. A dica, galera. Anota. Essa viradinha de chave que aconteceu na minha vida, né? E trazendo o exemplo da minha vida, do quanto foi ruim para mim em determinados momentos da minha carreira e o quanto hoje eu colho os frutos disso, né? Então, trazer esse insight de exemplos de como que foi. Olha, em tal situação eu reagi dessa maneira. Se eu tivesse reagido de tal maneira, teria dado outra coisa. Então, teve muitas vezes que eu estava certa, mas o meu comportamento foi horrível, eu fiquei como errada. Sim. E é difícil, né, ter essa virada de chave, porque é como se eu estivesse reconhecendo que eu estou falhando em um ponto, né? E a principal dificuldade do ser humano é reconhecer falhas, né? Sim. Principalmente pessoas narcisistas, né? A pessoa narcisista, ela não reconhece que ela também falha, né? Ela é perfeita. É perfeita. Exatamente. E a Cris, por atuar em um papel de liderança, é muito, assim, significativo, né? Acho que é uma lição para ela, para a vida toda, né? Reconhecer onde que eu estou errando? Por que se eu estava certa, como ela falou, numa determinada situação, mas a forma como eu falei, né? Perdi totalmente a razão. Perdeu totalmente a razão. Então, assim, é super importante, né? Você ter esse feeling, ter essa virada de chave, principalmente quando você tem um papel de liderança, né? Porque você é o líder, né? Você tem que ser o exemplo, né? Para os seus colaboradores. Sim. E ter essa autorresponsabilidade, né? Então, por exemplo, tem muito líder que, por exemplo, ele é o desequilibrado, ele tem um problema com as emoções dele, mas é muito mais fácil ele falar que a culpa é da Kemi, que é do time dele, do que dele mesmo, porque eu olhar para si é mais difícil, Com né? certeza. Então, quem tá nos assistindo, trazer essa reflexão mesmo, né? Será que é o outro? Ou será que sou eu mesma, né? Que preciso ter fazer essa autoavaliação, começar esse autoconhecimento comigo mesma, né? Então, puxando um pouquinho a sardinha para a profissão da Kemi, procurar um psicólogo, né, Kemi? Todo mundo precisa de terapia. Todo mundo. Eu acho importante todas as empresas terem um psicólogo organizacional, porque qual que é o objetivo? Trazer a harmonia entre a empresa e o colaborador, valorizar aquele colaborador, né? Então, ele vai tentar pegar de um lado os interesses da empresa, os interesses do colaborador. Poxa, Amanda, como é que você está? Tá gostando do seu trabalho? E também atuar, né, de forma do dia a dia mesmo. Então, começa no recrutamento e seleção, na questão de avaliação de desempenho, os testes comportamentais. PDI também entra. Então, toda a parte de desenvolvimento, o psicólogo, ele tem que estar ativo. Para mim, é uma novidade, né? Eu nunca, de certa forma, atuei como uma psicóloga organizacional. Aqui no Grupo Limite, eu estou tendo essa oportunidade, né? E a importância da pessoa querer ajuda não está somente na responsabilidade dos líderes, do psicólogo organizacional, ajudar a pessoa. Quem tem que querer ajuda é a pessoa. Então, é importante, sim, todas as empresas, organizações, ter um profissional do ramo de psicologia, mas também a pessoa, ela tem que querer se ajudar, ela tem que buscar ajuda. Poxa, eu não vou com sua cara, Kemi, ou não, eu acho que eu não quero passar os meus problemas para você, porque você é da empresa.
procura um profissional à parte, né? Então, tô precisando de ajuda, reconheça isso, reconheça quais são as suas dificuldades, suas limitações e procura ajuda. O psicólogo, ele está aqui para isso, Sim, né? esteja aberto para as mudanças, Exato, né? Pro novo. exato. Reconhecer que você é falho, que você tem erros, não é ruim. O ruim é você ficar nessa situação e dificultar e não sair, né, da situação problema, e isso vai gerar vários conflitos, várias doenças futuramente para Se as você. atitudes não mudam, o resultado vai ser sempre o mesmo, né? Saúde Se tá mental. ruim, só vai continuar piorando. Exato, Exato. saúde mental, gente, é muito importante. Sim. Meninas, o papo tá incrível. Tá muito gostoso. Só que a gente precisa finalizar, né? Além do papo ser muito gostoso, o assunto, né, é extremamente importante. Mas agradeço muito pela presença de Obrigada. vocês Eu que aqui, agradeço. por toda a troca. Tenho certeza que foi incrível para mim e para todos que nos assistem. E para quem nos acompanhou até o final, quem já assistiu a gente das outras vezes sabe que a gente sempre tem um conteúdo surpresa para vocês. Então hoje nós estamos liberando no link aqui embaixo um teste sabotadores. Façam testes, fiquem atentos aos resultados. Se tiver qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, deixa seu like, segue a gente nas redes sociais e fica atento para os próximos episódios. Até já! Até! Até.